Fala, galera da segunda série, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 1, onde nós daremos continuidade ao nosso assunto de análise combinatória. Galera, nossa aula de hoje é sobre o módulo 14, o nosso último módulo de conteúdo sobre análise combinatória, ok? Nós trilhamos um longo caminho aí sobre análise combinatória, mas esse é o nosso último módulo, ok? Novamente, eu quero frisar com vocês que assistam às videoaulas desde o início, para que a gente tenha um prosseguimento, ok? Para dar continuidade. É importante a gente saber os conceitos básicos que eu dei na primeira aula para chegar até aqui. E especialmente na aula de hoje eu vou fazer uma comparação com a aula passada sobre arranjos. Então, por favor, assistam aquelas anteriormente. Nosso módulo de hoje é o 14, que fala sobre combinações. Então, o que vão vir a ser os problemas que envolvem combinações? A gente vai chamar de combinação simples de N elementos distintos tomados P a P, todo agrupamento formado por P elementos escolhido entre os N elementos dados. Professora, isso se parece muito com a definição de arranjo. Na nossa última aula, nós vimos a definição de arranjo. E eu não sei se vocês lembram, mas realmente tinha tudo isso aqui. A gente tinha N elementos distintos, a gente tomava esses elementos P a P, ou seja, a gente tinha um grupo de elementos, e esse grupo tinha N elementos, e a gente ia escolher dentro desse grupo P elementos, ok? Então, o que tem de diferente aqui para o meu problema anterior, que era de arranjos? Olha só, a gente continua escolhendo P elementos no total de N elementos, só que agora a gente vai escolher isso de forma não ordenada. Essa é a principal diferença entre combinações e arranjos, ok? Então, agora, apesar de a gente ainda continuar escolhendo elementos dentro de um grupo, a ordem com que a gente faz essa escolha não faz diferença, ok? Então, ó, eu coloquei aqui o nosso slide lá de arranjos simples. Se vocês olharem, a definição continua a mesma coisa. A única coisa que muda é que arranjo, a escolha é feita de forma ordenada, ok? E lá, em combinações, agora que a gente vai aprender, a escolha é feita de forma não ordenada. E isso vocês vão ter que ter essa percepção ao ler os enunciados. Vocês vão ter que olhar para o enunciado e decidir se vocês acham que aquele enunciado está falando de um problema em que a ordem que você escolhe os elementos faz diferença ou não. Não importa a ordem que eu escolho os elementos, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Uma pessoa tem 5 tipos de frutas e quer fazer saladas de fruta com 3 sabores distintos. De quantas formas é possível fazer as saladas de frutas nas condições dadas? Então, primeiramente, eu vou fazer igual a gente estava tentando fazer os outros exercícios. Olha só, pela sequência de decisões. A nossa primeira decisão poderia ser escolher a primeira fruta que vai entrar na nossa salada de frutas, ok? Eu tenho 5 frutas disponíveis e eu quero escolher 3 delas para fazerem parte de uma salada de frutas que eu vou montar, ok? Então, eu posso escolher uma dessas 5 frutas para entrar na minha salada de frutas. A minha segunda decisão pode ser escolher a segunda fruta e a terceira, escolher a terceira fruta para a salada de frutas. E aí, analogamente ao que a gente já vem feito, de quantas maneiras a gente pode escolher a primeira fruta, sendo que eu tenho 5 frutas no total, 5. E a segunda fruta, 4. E a terceira, 3. Beleza? E aí, pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental da contagem, nós faríamos 5 vezes 4 vezes 3 e nós teríamos 60 formas diferentes, ok? Qual é o problema dessa resolução? Isso aqui está errado por um motivo. Isso aqui a gente não vai poder fazer dessa maneira. Aliás, a gente até pode, só que a resolução não acaba aqui. O que a gente tem que notar nesse caso? É o seguinte,
Vou fazer de uma maneira um pouquinho mais visual. Vamos supor que nós tínhamos essas 5 frutas disponíveis, ok? Eu tinha maçã, tinha morango, melancia, abacaxi e uma pera. E aí eu queria escolher 3 dessas frutas para fazer a minha salada de frutas. Vamos supor que aqui, ó, ao escolher a primeira fruta, eu tenho escolhido a maçã. E ao escolher a segunda fruta, eu tenho escolhido o morango. E a terceira foi a melancia, ok? Então eu fiz uma salada de frutas que tinha maçã, morango e melancia, ok? Mas, e se aqui na minha primeira decisão eu tivesse escolhido morango, na segunda a maçã e na terceira a melancia? A gente teria gerado uma salada de frutas diferente da salada de frutas anterior? A ordem com que eu escolhi esses elementos faz diferença no final? Por exemplo, se eu tivesse escolhido agora o morango primeiro, a melancia depois e a maçã por último, faz diferença a ordem? No final das contas, a minha salada de frutas não vai ter as mesmas 3 frutas? Então, aqui tem mais um exemplo. A gente pode fazer várias combinações diferentes com essas 3 frutas, em que vão gerar o mesmo resultado. Então, aquele resultado lá que a gente tinha encontrado, que era 60 maneiras diferentes, nós estamos contando, tá vendo? Várias vezes a mesma coisa, só que em ordens diferentes, ok? Então, a gente tem que lidar com esse problema. Esse nosso resultado aqui, ó, está dando muito mais do que realmente é. Porque nós estamos contando todas as maneiras, todas as vezes que a gente escolhe 3 frutas, nós estamos contando elas repetidamente, mudando elas de posição. E elas geram a mesma salada de frutas, ok? Então, professor, o que a gente tem que fazer para consertar aquele resultado lá que nós encontramos, que era 60 formas? Se a gente tem 3 frutas que estão sendo repetidas pela permutação delas, lembra o que é permutação? A gente apenas está mudando elas de posição e está gerando a mesma coisa, então nós temos que dividir pela permutação dessas 3 frutas, ok? E como que a gente faz permutação de 3 elementos? 3 fatorial. 3 fatorial é exatamente igual a 6. Logo, ao invés de 60 formas, nós temos apenas 10 formas diferentes de montar essa salada de frutas. Estão vendo a quantidade de vezes que nós estamos contando a mesma salada de frutas? Olha a diferença de 60 para 10. Percebem a quantidade de vezes absurdas que nós estamos contando a mais, se a gente não desconsiderar essa permutação entre os elementos? Então, se vocês estão achando um pouquinho estranho, eu decidi fazer aqui uma coisa visual. Eu coloquei as 5 frutas e aqui, ó, eu vou ter todas as 10 combinações possíveis que nós temos para fazer com essas 3 frutas, tá vendo? Ó, maçã, morango, melancia, maçã, morango e abacaxi, e assim vai. Vocês podem olhar aqui que com certeza nenhuma dessas combinações aqui tem frutas repetidas. Ou seja, se aqui entrou maçã, morango e melancia, em nenhuma mais vai ter essas 3 ao mesmo tempo. Pode ter maçã e morango, mas não vai ter melancia junto delas, e assim sucessivamente. Essas são as 10 formas de eu formar uma salada de frutas com essas 5 frutas, utilizando apenas 3. Então, não são 60 formas, ok? Então, agora, vamos ver como que a gente faria isso utilizando uma fórmula. Olha só, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Para chegar nesses 60 formas, a gente fez o princípio multiplicativo. Lembra da nossa aulinha de arranjos? A gente conseguiu passar isso aqui para uma fórmula, que é a fórmula de arranjos, ok? Então, se isso aqui fosse um arranjo, ou seja, se a ordem com que eu escolho essas frutas fizesse diferença, eu calcularia desse jeito. Lembram? Essa aqui é a minha formulinha de arranjo. Eu tenho 5 coisas e vou escolher 3 de forma ordenada. Essa seria a minha resposta se a gente estivesse tratando de arranjos. Aí, resolvendo isso daqui, 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial dá 2 fatorial, e aí dá 60. Que aí a gente encontrou esse 60 aqui. Como nós vimos, nós temos que dividir o nosso resultado por 3 fatorial, porque é a permutação
dos meus 3 elementos aqui que eu contaria a mais. Então, a gente pega esse 60 e divide por 3 fatorial. Também nós vamos encontrar o nosso 10. Mas, então, se a gente tem que dividir sempre por 3 fatorial, nesse caso, a nossa fórmula, quando a gente generaliza, tá vendo? Ó, o 5 é o número total, é o N. Esse número aqui é o número de escolhas, é o meu P. Tá vendo que esse 3 é exatamente o número que eu tive que dividir no final? Então, eu sempre vou ter que dividir pelo número de elementos que eu estou escolhendo. Então, a minha fórmula tem que acrescentar um P fatorial aqui embaixo, ok? Então, ao invés da minha fórmula ser apenas até aqui, essa é a minha fórmula de arranjos, quando a minha ordem importa. Quando a minha ordem não importar, eu tenho que dividir por P fatorial também, ok? Então, a diferença entre arranjo e combinação na fórmula vai ser apenas por esse Pzinho fatorial aqui embaixo, ok? E aí, realizando essa fórmula aqui direto, ó, vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. O N é o 5, que é o número total de elementos, e o P é o número de elementos que eu quero escolher. A gente vai encontrar 5 fatorial, 5 menos 3 dá 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Se você fizer as continhas, nós vamos encontrar as 10 formas que nós já vimos, que é a resposta correta. Então, agora vamos tratar da nomenclatura e da fórmula, ok? Como que nós vamos representar combinações simples? A gente vai indicar o número total de combinações simples por. A gente tem essa maneira, análoga lá aos de arranjo, lembra que era A, N, P, ou seja, arranjos de N elementos tomados PP. Aqui a gente lê da mesma maneira. Então, combinações de N elementos tomados PP. A segunda forma é essa aqui, também análoga lá de arranjos, combinação de N elementos tomados PP. Lembrando que o maior número, que é o N, que é o total, fica embaixo, ok? E aqui na combinação a gente tem uma terceira forma de representar, que a gente não tinha lá em arranjos, que é essa aqui, que parece com uma matriz, ok? Um Nzinho lá em cima e o P embaixo. Aqui inverte, o N fica em cima. Então fiquem atentos a essas nomenclaturas. Se vocês virem esse parênteses aqui, que parece uma matriz, com o N em cima e o P embaixo, a gente está falando de combinações de N elementos tomados P a P também. De forma não ordenada, ok? Porque é a combinação. E aí a gente tira a nossa formulinha aqui só para formalizar, porque eu já falei com vocês. Combinação de N elementos tomados P a P vai ser N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Então, a única coisa que muda da fórmula de arranjos é que a gente acrescenta esse P fatorial aqui embaixo. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente poder fixar esses conhecimentos. Considerando um grupo de 8 amigos, de quantas formas 3 deles podem ser escolhidos para fazer uma viagem? Então, vou fazer novamente, utilizando a nossa sequência de decisões. Minha primeira decisão poderia ser escolher o primeiro amigo que vai fazer essa viagem. Decisão 2, escolher o segundo. Decisão 3, escolher o terceiro. De quantas formas diferentes eu posso escolher esse primeiro amigo que vai para a viagem? Se eu tenho um grupo com 8, a primeira decisão eu tenho 8, na segunda 7 e na terceira 6. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, basta que eu multiplique esses valores e nós vamos encontrar 336 formas. Porém, se a gente escolhe Maria, João e Marcos para fazerem a viagem, ou Marcos, João e Maria, ou então qualquer outra ordem, nós vamos levar as mesmas 3 pessoas para a viagem, concordam? Não importa a ordem com que essas 3 pessoas foram escolhidas. Se as 3 foram escolhidas, as 3 vão para a viagem de qualquer maneira, ok? Então, esse resultado aqui está incompleto. Aliás, ele está ultrapassando o resultado real. Então, a gente tem que dividir aqui pela permutação dessas 3 pessoas que nós vamos escolher. Permutação de 3 pessoas é 3 fatorial.
Então, nós vamos dividir 336 por 3 fatorial. 3 fatorial é 6, então 336 divididos por 6 dá 56 formas. Então, olhem novamente a diferença de 336 para 56 formas, né? É uma diferença gritante. Então, tomem cuidado ao ler o problema de vocês, se a ordem com que você faz essas escolhas importa ou não. Se ela importar, a gente está falando de arranjos. E aí o número realmente vai ser mais alto. Se a gente estiver falando de coisas que a gente não importa a ordem em que a gente escolha, a gente está falando de combinações, e aí a gente tem que dividir pela permutação desses números. Então o número vai ser bem menor, ok? Então eu fiz aqui utilizando o princípio fundamental da contagem, mas nós também poderíamos utilizar a nossa fórmula de combinação, porque nós já vimos o motivo desse problema ser combinação. Então, como é que ficaria? Combinação de 8 elementos, tomados 3 a 3. E aí seria só substituir. Aonde tinha o N, a gente coloca 8, e aonde tinha o P, a gente coloca 3. 8 fatorial dividido por 3 fatorial. 8 menos 3 dá 5 fatorial. Então, a gente abre esse 8 aqui até o maior cara que tiver embaixo, que é o 5. Podemos cortar esse 5 com esse 5. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, concordam? Então, 3 vezes 2 é 6. Então, eu cortei o 3 fatorial com o 6 também. E aí, nós encontramos 8 vezes 7, que é igual a 56 formas, que é exatamente o valor que nós tínhamos encontrado antes, utilizando o princípio fundamental da contagem. E aí vocês podem decidir e ficar à vontade para qual das duas resoluções vocês preferem. O nosso segundo exemplo agora. De quantas formas 6 pessoas podem ser escolhidas, incluindo ao menos 3 mulheres de um grupo com 7 homens e 4 mulheres? Então, vamos analisar o problema antes de começar a resolver. Nós temos um grupo que tem 7 homens e 4 mulheres, ok? Então, nós temos 11 pessoas aí, mais 7 homens e 4 mulheres. Dentro desse grupo de 11 pessoas, eu quero escolher 6 pessoas, ok? Então, eu tenho essas 11 pessoas e eu quero escolher 6 pessoas. Então, a gente pode, se a questão fosse somente isso, eu tenho um grupo com 11 pessoas e eu quero escolher 6. Seria fácil a combinação de 11 tomados 6 a 6. Porém, ele disse que a gente quer incluir ao menos 3 mulheres nesse grupo de 6 pessoas. De novo, o que significa esse termo ao menos? Ao menos é que ou vão ser 3 mulheres no grupo ou mais, ok? Porém, a gente só tem no máximo 4 mulheres. Então, a gente vai dividir o nosso problema em 2 casos. Olha só. É preciso ter atenção à expressão ao menos, pois, de acordo com as condições dadas, podem haver 3 mulheres ou 4 mulheres, ok? Então, ao menos 3 mulheres, tem que ter no mínimo 3 mulheres, ok? Então, no nosso grupo, a gente vai separar no primeiro caso, que tem 3 mulheres, e no segundo caso, que tem 4 mulheres. A gente não vai ter mais mulheres, porque a gente sabe que a gente só tem 4 mulheres aqui disponíveis, ok? Então, vamos lá, ó. O nosso primeiro caso vai ser um grupo que tem 3 mulheres. E aí, como nós queremos formar um grupo com 6 pessoas, nós precisamos de mais 3 homens. Para formar 3 mais 3, 6 pessoas, ok? E nosso segundo caso, a gente coloca 4 mulheres. E como queremos formar grupos com 6 pessoas, colocamos mais 2 homens para fechar a conta. 4 mais 2, 6, ok? Então, a gente vai ter que calcular esses valores. Então, de quantas formas nós podemos escolher 3 mulheres num grupo de 4 mulheres? Concordam comigo que é uma questão de combinação? Porque não importa a ordem com que eu escolhi as mulheres. Quando eu escolher as 3 vão fazer parte do grupo, ok? Então, eu tenho uma combinação de 4 mulheres em que eu vou escolher 3. E de quantas formas eu posso escolher 3 homens num grupo que tem, aqui em cima, ó, 7 homens. Então, é combinação de 7, escolhe 3. Beleza? Então, eu estou fazendo combinação
E eu estou fazendo separado homens de mulheres, porque eu quero ter certeza que tem 3 mulheres. Então, eu não posso usar 11, escolhe 3. Porque se eu usar o todo, eu posso escolher só homens. Então, para eu garantir que tenham as mulheres, eu tenho que separar as minhas escolhas em mulheres e homens. Beleza? Então, aqui, eu tenho 4 mulheres e eu vou escolher 3. E eu tenho 7 homens e vou escolher 3. Desta maneira, eu vou formar um grupo de 3 mulheres e 3 homens. E aí a gente multiplica os dois. Lembra lá da nossa primeira aula, porque eu quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? E aí a gente vai aplicar essa formulinha aqui nos dois casos, ó. Como que fica a combinação de 4, 3 a 3? 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. E combinação de 7, 3 a 3 é a mesma coisa. No lugar do N você coloca o 7, no lugar do P você coloca o 3, ok? E aí, fazendo as continhas aqui dos parênteses, nós vamos ter 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial. 4 menos 3 dá 1. Então, por isso que eu não coloquei aqui embaixo, ok? Porque uma vez qualquer coisa é qualquer coisa. E 7 menos 3 dá 4 fatorial. Nós podemos simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial aqui. E aí, fazendo as continhas, nós vamos encontrar 4 vezes 35, que é 140, ok? Então, nós temos 140 maneiras, 140 formas de escolher este primeiro caso, um grupo em que tem 3 mulheres e 3 homens, dentro de um grupo que tem 7 homens e 4 mulheres. Agora, a gente precisa calcular o nosso segundo caso, que são 4 mulheres e 2 homens. Então, vai ser uma continha análoga à de cima. Nós temos 4 mulheres e vamos escolher 4 mulheres, ok? Nós temos um grupo de 4 mulheres e nós vamos escolher 4 mulheres. E nós temos 7 homens e vamos escolher 2, ok? Se vocês repararem, a gente nem precisa fazer essa conta aqui de 4 escolhe 4. Por quê? Se nós temos 4 mulheres e nós vamos escolher 4 mulheres, só tem uma forma da gente fazer isso, né? Escolher todas elas. Então, eu coloquei aqui a conta, mas isso aqui não é necessário. Você pode já substituir isso aqui por 1, porque a gente só tem uma maneira de escolher 4 mulheres num grupo com 4 mulheres. E o grupo aqui dos homens? 7 entra no lugar do N e o 2 entra no lugar do P aqui da nossa fórmula. Fazendo as continhas, tá vendo? Ó, a parte das mulheres, aqui ficaria 4 menos 4 dá 0. 0 fatorial não é 0, ok? 0 fatorial é 1. Por isso aqui daria 1 e 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1, ok? Então, só tem uma maneira da gente fazer essa primeira escolha. 7 menos 2 dá 5. Então, a gente vai ficar com 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. Se vocês realizarem essas contas, ó, a primeira fração aqui dá 1, como eu disse, e a segunda fração aqui dá 21. Logo, nós temos 21 maneiras diferentes de escolher, dentro desse grupo, com 7 homens e 4 mulheres e 2 homens. Então, ou a gente vai ter um grupo com 3 mulheres e 3 homens, ou nós vamos ter um grupo com 4 mulheres e 2 homens. Quando as coisas não são feitas ao mesmo tempo, ou uma coisa acontece, ou outra coisa acontece, nós conversamos lá na nossa primeira aula, que se trata do princípio aditivo. Então, pelo princípio aditivo, nós vamos somar essas duas respostas. 140 mais 21, logo nós temos 161 formas de resolver esse grupo de 6 pessoas, ok? Galera, espero que tenha ficado claro. Novamente, se você quiser fazer isso aqui por tomada de decisões, não tem problema. Você vai dividir esse primeiro caso aqui e vai escolher 3 mulheres, depois escolher 2 homens. Só que a gente vai ter que lembrar que no final vai ter que dividir pelas permutações. Então, nesse caso dessa questão, eu acho que se você fizer pelas fórmulas, vai bem mais rápido, ok? Por último, eu queria aqui dar um resuminho para vocês, ok? Então, nós vimos algumas coisas na nossa aula de hoje. Nós vimos do que se trata o conceito de combinação. Então, são problemas que envolvem escolhas não ordenadas. Essa é a principal diferença de combinação
para arranjo. Nós vamos ter um número de elementos, vamos escolher alguns elementos dentro desse grupo de forma não ordenada. Tanto faz a ordem com que eu faço essas escolhas, a gente vai gerar o mesmo resultado. A nossa nomenclatura pode ser feita daquela mesma maneira, combinações de elementos tomados P a P, ou assim, e ainda tem aquela terceira forma, que é aquela que se parece com uma matriz. E a nossa fórmula é n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. A gente acrescentou esse p fatorial aqui embaixo, que é a permutação dos elementos que ficariam repetidos. Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Continuem fazendo os exercícios, assistindo as aulas gravadas e indo para as aulas ao vivo, ok? Espero vocês lá. Até a próxima aula.